Agradeço o retorno de vocês em relação ao vídeo sobre a oficina de redação e leio aqui os pequenos textos que preparei em resposta às questões e comentários que vocês apresentaram por e-mail. Inclui antes de cada texto a pergunta ou comentário a que ele se refere. Questão ou comentário 1. Fiquei querendo saber um pouco mais sobre as ferramentas utilizadas na fase de ideação e de gestão da estrutura da oficina. Os organizadores consideraram o Storyboard e as planilhas do Google boas opções? Foi fácil se adaptar ao seu uso? Seria possível indicar materiais que apresentem um pouco as possibilidades de utilização dessas plataformas? E como foi a adaptação ao Moodle? A plataforma foi interessante para a realização do curso? Na realidade, conhecemos o Storyboard pesquisando por uma ferramenta que permitisse trabalhar com post-its online, inspirados pela nossa experiência de trabalho com post-its para a geração e seleção de ideias em processos de criação e inovação. Não chegamos a consultar tutoriais para seu uso, e sim desenvolvemos no momento o nosso jeito de trabalhar com a ferramenta, de acordo com as nossas necessidades, que grosso modo era fazer aquela sequência de princípios e conceitos primeiro e depois fazer uma modelização dos módulos da oficina. O Storyboard mostrou-se para nós pouco prático quando tínhamos que incluir novos post-its no meio de outros, sobretudo quando essa inclusão tinha de ser em partes superiores, distantes do final da página. Mas a visualização dos post-its no Storyboard é excelente, as possibilidades de comentário também, entre outros aspectos. Nos pareceu melhor trabalhar com ele que com os post-its físicos, também porque o Storyboard nos permite conservar permanentemente o conjunto de post-its elaborado, além de permitir o trabalho colaborativo online e assíncrono. O esquema de cores do Storyboard é muito bom e ele permite a visualização de uma infinidade de post-its em uma mesma página, o que não conseguimos com o Jamboard, ferramenta do Google. Para as demais tarefas de planejamento e gestão, demos preferência para as extensões do Google Drive, tanto pela variedade de funcionalidades que elas contêm, quanto pela intenção de não nos dispersarmos em vários locais na internet. Da mesma forma que o Storyboard, não buscamos tutoriais para o uso dessas ferramentas, e sim passeamos por elas e fomos desenvolvendo nossos usos à medida de nossas necessidades. Assim usamos do Google Drive as planilhas para gerenciar tarefas, armazenar dados de pesquisa sobre a validação, armazenar dados da turma, escrever textos colaborativamente, estruturar objetos de ensino-aprendizagem também colaborativamente, entre outros usos. Quanto à pergunta em relação ao Moodle, destacamos como vantagem para seu uso o fato de ele ser um ambiente com funcionalidades próprias para centralizar atividades didáticas, além de ele ser de código aberto e gratuito, o que permite à instituição fazer adaptações de acordo com suas necessidades de ensino-aprendizagem e permite também maior segurança dos dados, uma vez que não há aí funcionalidades ocultas. É também uma boa ferramenta para a administração escolar. Sua desvantagem é que ele se assemelha a uma escola com seus muros, o que exige da educadora, do educador, a capacidade de romper esses muros para levar a turma a se aventurar no planeta online. Seria como se o Moodle nos colocasse dentro da sala de aula, dentro da escola, sendo necessário para um percurso mais amplo, mais diverso, que se ultrapasse esse muro e se percorra a cidade com a turma, para explorar as infinitas possibilidades extramuros. Mas fazer com que as ferramentas do Moodle se comuniquem assim com ferramentas fora dele depende muitas vezes do assentimento e da disponibilidade dos setores responsáveis pelo gerenciamento da plataforma, o que nem sempre acontece. Para minimizar essas desvantagens do Moodle, é preciso então que a instituição invista mais na atualização da plataforma e em novas possibilidades de intercomunicação com outros sistemas ou aplicativos, que mesmo não sendo criados com fim pedagógico, podem muitas vezes ser de grande valia para esse fim. Questão ou comentário 2. Fiquei espantado com o alto investimento de tempo e estudo no planejamento, concepção da oficina. Na realidade, nos delongamos entre os anos de 2014 e 2018, menos para planejar a oficina e mais para convencer a instituição, seus setores e, sobretudo, gestores, quebrando as muitas resistências contra a educação online na casa. Esse período foi marcado por um ir e vir de decisões, mas como estávamos certos da necessidade dessa educação online para casa, enquanto nos esforçávamos neste convencimento, aproveitávamos para investir na nossa formação.
Quanto ao desenvolvimento da oficina em si, para a versão piloto foram 10 meses de elaboração, de fevereiro a novembro de 2019. Esse tempo relativamente extenso deveu-se ao fato de ser a primeira vez que Felipe e eu formulávamos uma oficina dessa natureza, e também porque essa elaboração teve de ser interrompida algumas vezes ou atrasada, pois concorria com outros serviços a nosso cargo nos setores. E também, nosso trabalho no desenvolvimento da oficina incluía a construção das atividades diretamente no Moodle, ferramenta que da perspectiva docente estávamos conhecendo naquele momento. Já para a primeira versão regular, os tempos foram mais curtos. Foi um mês entre o início da reformulação da oficina e a data de início da primeira turma regular, o que incluiu as seguintes etapas. Primeiro, inserções e intervenções nos módulos. Segundo, cronometragem, etapa em que aproveitamos para fazer a revisão final do Moodle e da tabela de fluxograma. Terceira etapa, elaboração de plano e material de divulgação. Quarta etapa, divulgação da oficina e inscrição. Quinta etapa, um intervalo entre a inscrição e o início da oficina, para adaptar as atividades planejadas aos dados recolhidos dos formulários de inscrição. Ao mesmo tempo, para compensar um investimento tão alto, pensamos em escalar essa experiência com a oficina. Aí pensando não apenas que a própria oficina pudesse se realizar mais vezes, mas também pensando na criação de produtos derivados da oficina, como uma estante virtual sobre redação na administração pública, contendo os objetos de ensino-aprendizagem elaborados para a oficina, e como também a produção de vídeos e outros produtos sobre o processo de elaboração da oficina, para auxiliar as educadoras e educadores da casa e de outras organizações que queiram planejar eventos educacionais online. Questão ao comentário 3. Quero entender melhor quanto tempo durou a fase de ideação. Consideram que poderia ter sido mais breve? A consolidação prévia dos conceitos que norteariam a elaboração da oficina foi imprescindível para sua elaboração? Ou poderia ter sido feita de outra forma? Digo isso porque às vezes tenho a impressão de que as conceitualizações e levantamentos teóricos acabam sendo muito abstratos e mais proveitosos se discutidos concomitantemente às demais etapas. A fase de ideação do storyboard foi breve, durou pouco menos de uma semana. Acredito que essa celeridade se deveu ao fato de Felipe e eu sermos professor e professora, com base teórica consistente na área de educação, de linguística textual e de linguagem e tecnologia. Talvez no caso de uma equipe de especialistas temáticos sem formação em educação, poderíamos sim pensar em fazer a fundamentação à medida que as etapas de planejamento ou criação fossem sendo desenvolvidas, porque isso demandaria um maior detalhamento teórico na área da educação, com acompanhamento de profissionais dessa área. Questões ou comentários 4 e 5. Qual foi o questionário, quais eram as perguntas, aplicado para dimensionar a demanda? Para a definição do conteúdo da oficina, foram ouvidos os sujeitos geradores de demanda, questionando, por exemplo, o que eles esperavam aprender com a oficina? Primeiramente, havia a constatação pela equipe de redatores da diretoria do Legislativo da necessidade de aprimorar os trabalhos com a escrita na casa, e essa demanda era reafirmada nos nossos cursos presenciais de redação. Em relação a eventos virtuais especificamente, houve um primeiro questionário realizado em 2015 sobre a disponibilidade das servidoras e servidores para cursos online da Câmara. Oportunidade em que aproveitamos para perguntar sobre o interesse por um curso virtual de correspondência e sobre a relação das servidoras e servidores com as tecnologias computacionais online. As perguntas desse questionário foram as seguintes. Você faria um curso à distância oferecido pela Câmara? Se respondeu não à questão anterior, explique-nos o motivo. Você tem interesse em participar de um curso virtual de correspondência oficial a ser oferecido pela Câmara? Quais aparelhos ou dispositivos você poderia acessar para participar de um curso virtual? Quais aplicativos ou recursos da internet você tem o hábito de acessar ou poderia vir a instalar ou utilizar em seus aparelhos para participar de um curso virtual? O espaço a seguir é para você inserir alguma observação que entender necessária. Caso queira, poderá também inserir seu nome e seu e-mail. Talvez tivesse sido prudente repetirmos esse questionário em 2019 para atualização dos dados, mas as respostas a esse questionário foram tão incisivas, expressando grande disponibilidade para a educação online, que as tomamos como válidas para o momento.
No final de 2018, a seção da Escola do Legislativo, responsável pela capacitação interna, reforçou para nós a necessidade de um curso de correspondência oficial na Câmara, com base em demandas recolhidas dos formulários de avaliação funcional, conforme informação do setor que trata essas avaliações. Ao mesmo tempo, aquela sessão, dada a própria experiência de trabalho com ofícios e mensagens, relatou-nos entender que o curso de redação precisaria ir além das orientações contidas no guia de redação da casa, uma vez que as necessidades de escrita nos setores possuíam aspectos bastante particulares, em parte não contemplados pelo guia. Daí fizemos a primeira análise de uma amostra da correspondência oficial produzida na casa, para levantarmos preliminarmente as necessidades de formação dos setores. Com base nisso, iniciamos a projetação da nossa oficina de redação, mas deixamos lacunas para preencher conforme os dados informados no formulário de inscrição. Isso porque sabíamos que, se planejássemos o conteúdo da oficina com base simplesmente em um perfil de estudante ou persona, não responderíamos às necessidades de fato de cada estudante ou setor presente na oficina, ainda que aquele perfil ou persona estivesse de acordo com os dados genéricos recolhidos até então. Assim, no formulário de inscrição, inserimos as seguintes questões, que pediam a inscrita ou inscrito dados sobre seu tempo de trabalho no Legislativo, as finalidades da correspondência oficial no seu setor, se seu setor possuía modelos de ofícios e mensagens a serem seguidos, por qual meio os ofícios no setor eram distribuídos, se a redação de ofícios e mensagens seria uma tarefa do seu dia a dia na Câmara, a sua participação prévia em cursos sobre linguagem escrita, as suas habilidades que, a seu ver, mais contribuíam para a qualidade dos ofícios e mensagens produzidos no seu setor. Nesse formulário, pedimos também às inscritas e inscritos que anexassem exemplos de ofícios e mensagens típicos do seu setor e deixamos espaço livre para qualquer outra observação que quisessem incluir. E mesmo com esse conjunto de dados que foram analisados e discutidos com a turma, durante toda a oficina ficamos atenta e atento para a percepção de outras demandas da turma que porventura surgissem. Questão ou comentário 6. Houve uma etapa de avaliação diagnóstica da habilidade dos educandos antes do processo de aprendizagem desenvolvido pelo curso e uma avaliação após o processo? Em caso positivo, como foi aferida a evolução dessa habilidade? Essa questão se relaciona em parte com as duas questões ou comentários anteriores. Neste caso, vamos começar dizendo que, em vez de avaliação diagnóstica, houve aquele processo de levantamento de dados para que conhecêssemos alguns aspectos importantes das servidoras e servidores, e principalmente aspectos dos ofícios e mensagens produzidos em seus setores. E a intenção disso não era propriamente diagnosticar ou conhecer deles a doença, mas de saber das características, das potencialidades e das dificuldades de seus textos. Podemos dizer também que não fizemos avaliações pontuais, e sim fizemos o acompanhamento constante da participação de cada estudante ao longo da oficina. Interessava-nos observar se o que estava sendo proposto em cada atividade estava sendo realizado por cada estudante e ainda, se não estava sendo realizado, procurávamos ver se isso acontecia por alguma dificuldade individual ou se a estudante ou estudante optaram simplesmente por não realizar aquela tarefa. Assim, não pretendíamos fazer algo como medir a quantidade de conhecimento instalado na cabeça do educando antes e depois da oficina, e sim se ela e ele foram participativos, se caminhavam, refletiam, compartilhavam conhecimentos e propunham-se a construir soluções para escrita em seus setores. Tínhamos então um sistema de pontuação com apenas 3 graus. 0 quando a atividade não era realizada ou era realizada em total desacordo com o que havia sido proposto. Meio ponto quando se observava a realização parcial do que havia sido proposto. E 1 ponto quando se observava a realização satisfatória do que havia sido proposto. O que não quer dizer que o texto produzido por um estudante deveria estar todo dentro das normas ou parâmetros estudados, que se esperava que o desenvolvimento desse texto demonstrasse ao longo da oficina o esforço dela e dele de melhorar seu texto, com base nos parâmetros discutidos na oficina.
Também não falamos de habilidade, por entendermos que apenas em casos excepcionais, o curto tempo de uma oficina como essa seria suficiente para que se desenvolvessem habilidades de escrita ou competências para a escrita ainda não desenvolvidas pela aluna ou aluno nos anos de vida anteriores. Assim como dissemos, tratamos mais de reconhecer o engajamento de cada estudante com a proposta da oficina do que de reconhecer uma evolução. Questão ou comentário 7. Pelo que foi exposto no vídeo, havia uma diferença muito grande entre o perfil dos educandos e provavelmente o nível de letramento deles com os gêneros textuais trabalhados era diferente. Dessa forma, como vocês pensaram o curso de forma que, ao mesmo tempo, ele desse conta do conteúdo necessário para um sujeito com baixo nível de letramento nos gêneros textuais e não se tornasse uma atividade desinteressante e repetitiva para um educando que já possuía um conhecimento considerável sobre o assunto abordado? A nossa perspectiva era de compartilhar conhecimento sobre normas, práticas, padrões e problemas acumulados pela equipe de redação da casa e pelos setores representados na oficina. Partindo daí, nosso objetivo era que os sujeitos se apropriassem desse conhecimento da forma que conviesse ao seu trabalho nos setores e que lhes fosse possível. Cada sujeito redigiu, revisou e editou seus próprios textos. Assim, o acompanhamento das tarefas pela equipe docente era individual, na intenção de sublinharmos daí os aspectos em que seria possível avançar com cada estudante. Não tínhamos o objetivo de que, em uma oficina de tão curto tempo, com um assunto tão complexo, todas, todos e todes chegassem ao mesmo lugar ao final. Questão ou comentário 8. Quais estratégias foram pensadas para alcançar um maior número de participantes? Enviamos mensagens por e-mail às chefias, buscando sensibilizá-las para a necessidade de mobilizar as demais servidoras e servidores do setor quanto à relevância da oficina para seu trabalho. E foi produzida a matéria na intranet às vésperas do período de inscrição na oficina. Consideramos que nem toda oficina de redação tem de ter um número grande de participantes, mas entendemos que a instituição, setores, gestores e a equipe docente devem buscar, sim, sensibilizar para a oficina aquelas servidoras e servidores que precisam aumentar a qualidade de seus textos. Infelizmente, essa sensibilização, no caso da primeira turma regular da nossa oficina, foi bastante baixa. Como solução para essa baixa sensibilização, vemos a necessidade de um amadurecimento de pessoas em cargos de gestão e das servidoras e servidores de modo geral para a necessidade de um plano robusto de desenvolvimento funcional, em que a formação da servidora e do servidor seja concebida como atividade inerente a seu cargo, pois trata-se de um caminho para sua atualização, seu aperfeiçoamento, para que possa desempenhar com eficiência as suas funções. Questão ou comentário 9. Como ocorreu a decisão de montar turma monitorada e não um curso autoinstrucional? Na realidade, não se tratou da escolha entre uma turma monitorada em oposição a um curso autoinstrucional, e sim da opção por uma atividade pedagógica planejada, coordenada e implementada por professores, educadores. Essa escolha deu-se por entendermos que, no nosso contexto, apenas tal metodologia nos permitiria alcançar os objetivos de refletir e aprender junto com a turma, e acompanhá-la e auxiliá-la na apropriação do conhecimento abordado e desenvolvido na oficina. Chamamos atenção aqui para alguns termos que adotamos e outros que preterimos. Sabemos que uma vertente da educação corporativa prefere o termo instrução ou mesmo ensino ao termo educação ou processos de ensino-aprendizagem. E outros termos vão derivando desses: instrutor, ensino à distância, etc. Muitas pessoas usam esses termos indistintamente, sem aparentemente carregá-los dos significados que estão na sua raiz. Mas se não refletirmos sobre eles, acabamos por vezes adotando os valores e princípios que eles gestam, ou que eles gestaram historicamente. Falando dos primeiros termos, instrução e ensino, eles trazem a ideia de educação como transmissão de conhecimento, ou mesmo de conteúdos. Teríamos então um ser sabedor que escolheria o que tem de ser passado, transmitido, transferido para outros seres vazios desse conhecimento, que devem ser preenchidos por esse conhecimento.
Quando falamos em educação, propriamente, ou processos de ensino-aprendizagem, entendemos tratar-se de um processo de mão dupla, dialógico, onde se ensina e se aprende, o que vale tanto para o ser que coordena o processo, quanto para a ou o estudante. No caso, também o conhecimento a ser abordado é considerado dialógico, inacabado, disponível para interagir com o conhecimento que virá, ainda que esse conhecimento esteja no formato de lei, de regra ou mesmo de tutorial. Entendemos então que qualquer conhecimento precisa ser atualizado, contextualizado, reestruturado, problematizado em relação às realidades das educandas e educandos. E no caso da educação de servidoras e servidores, deve ser contextualizado também em relação à realidade dos setores, da instituição, apropriado por esse universo. E tudo isso de forma colaborativa entre a turma e as pessoas que coordenam o processo de ensino-aprendizagem. Assim, realmente não trabalhamos com a perspectiva do curso autoinstrucional, avaliando que esse termo traz tensões insolúveis ao nosso campo de trabalho. Por outro lado, podemos trabalhar sim com a ideia de disponibilização de objetos de estudo bem organizados, resultado de uma coordenadoria especializada que possa realmente orientar as pessoas a percorrer, a se aventurar com autonomia por determinados temas. E talvez pensar nas melhores disciplinas por que passamos ou ministramos no ensino regular e também nas melhores oficinas ou cursos que vivenciamos em entidades da sociedade civil e em movimentos sociais nos ajude a entender a importância da interação social na construção do conhecimento e do papel de profissionais competentes nos temas abordados e de profissionais com conhecimento didático para auxiliar no desenvolvimento dessa construção. Questão ou comentário 10. Quais as vantagens e desvantagens em um conteudista ser a mesma pessoa que monitorou o curso, bem como quais podem ser as vantagens e desvantagens de se ter pessoas diferentes como conteudista e monitor? Para responder essa pergunta, temos que matizar o papel desses personagens que estão sendo chamados de conteudista e monitor. E no extremo, podemos pensar em um dito conteudista produzindo material a ser repassado para a turma por um monitor que não seria da área de conhecimento a ser tratada. Nesse caso, um monitor muito pouco poderia auxiliar no desenvolvimento da turma ou na construção de um percurso pedagógico dialógico. Em suma, um monitor conseguiria fazer pouco mais pela turma e pela instituição do que os chamados cursos autoinstrucionais fazem. Por outro lado, é comum ministrar nos cursos e oficinas com materiais de referência de outros autores ou autores. Nesse sentido, os conteudistas seriam tais autoras e autores. A diversificação de fontes, no caso, ajuda no tratamento dialógico do próprio conhecimento a ser abordado. Não precisamos reescrever o que já está escrito ou que já está bem formatado em outras fontes. Reescrever, no caso, poderia ser um retrabalho ou um empobrecimento do material original. O que interessa aí é que tenha um especialista acompanhando o processo pedagógico. A esse respeito, observamos ainda que a fragmentação do trabalho na educação não é recente e pode representar prejuízo para o processo pedagógico quando advinda da massificação e desespecialização desse processo, em busca meramente do lucro ou de metas numéricas. Assim, perde-se no quesito acompanhamento pedagógico. Buscando caminhar para a conclusão desse áudio, reiteramos que, da mesma forma que o advento das tecnologias midiáticas não representaram uma quebra de paradigmas para a educação, também as tecnologias computacionais não representam. E ainda, a educação sempre foi mediada por recursos tecnológicos, sejam os recursos para escrita manual, os recursos de impressão, recursos audiovisuais, etc. O que acontece com várias outras atividades de existência do ser humano. A partir disso, concluímos dizendo que tratar da educação mediada pela tecnologia é, antes de tudo, tratar da educação. Assim, para a servidora ou servidor que pretende desenvolver atividades pedagógicas, sejam presenciais ou online, é aconselhável formar-se em assuntos da educação, sobretudo da educação popular, comunitária, para o trabalho na administração pública, com fundamentação científica plural e de excelência, guardando-se das formulações sobre educação motivada por interesses domesticadores ou apenas comerciais ou estatísticos. Por fim, ressaltamos que para nós,
Isso que se convencionou a chamar de EAD não é mais que o desenrolar contemporâneo da educação frente às tecnologias surgidas nas últimas décadas. Mas adaptar-se às tecnologias de seu tempo, ou aos recursos tecnológicos de seu tempo, ou mesmo criar esses recursos, faz parte do desenvolvimento de qualquer ofício, em qualquer tempo, desde tempos mais remotos. Não havendo nisso uma quebra de paradigmas, e sim um contínuo. Tão diverso quanto diversas são as correntes de pensamento de cada área do conhecimento. Em outras palavras, avaliamos que a educação apoiada em tecnologias computacionais não inaugura paradigmas. Assim, mais do que buscar inaugurar conceitos para uma ou outra forma de fazer educação online, mais do que procurar demarcar gerações de sujeitos envolvidos nos processos educacionais, podemos mesmo nos valer das teorias educacionais já bastante avançadas há tempos para que melhoremos nossa relação com as ferramentas tecnológicas de nosso tempo, ou mesmo para que possamos criar e adaptar ferramentas de acordo com as nossas necessidades de ensino-aprendizagem, com as necessidades de ensino-aprendizagem dos setores da instituição. Esperamos que os recursos tecnológicos computacionais não nos distanciem da educação, nem criem mais distâncias entre os sujeitos dos processos de ensino-aprendizagem. E assim, talvez, em um futuro próximo, as práticas que se denominam EAD sejam planejadas e identificadas como práticas educativas simplesmente, reflexivas, críticas e transformadoras, sem a necessidade de serem qualificadas como à distância. A quem se interessar, nos colocamos à disposição para conversar mais sobre tudo o que tratamos no grupo de estudo e também para auxiliar na escolha das metodologias e recursos tecnológicos como os aqui discutidos, caso venham a desenvolver cursos de oficinas presenciais ou online. Um abraço!